Interessante. E você acha, então, que o mundo é um mundo materialista? Essa pergunta quer dizer se eu acho que só existe aquilo que é formado por átomos? Você acha que isso... É isso que você quer dizer? É. Caralho, alguém que decifra o monarquês. Gostei. Cara, tem que ser um filósofo. Esse cara é filósofo mesmo. Não é, cara. porque quando você fala materialista, pode ser materialista no sentido marxista. Sim, sim. Que tudo são relações econômicas de produção, Tomar uma entendeu? coca. Então. Sim, sim. E eu entendi que você estava falando nesse sentido Isso, originário. exato. Né? Que a gente chama em filosofia de materialismo atomista. Né? Por causa do Epicuro, do Demócrito, na Grécia e tal. Ó, eu vou te dar uma resposta bem cuidadosa, que é o seguinte. Até onde a gente consegue ter alguma certeza empírica, aparentemente tudo é matéria. Mas nós não temos como assegurar com absoluta certeza que não exista nada além da matéria. Mas até onde a gente tem teste científico, experiência com raciocínios fundamentados em algo empírico, como a gente chama, empírico em filosofia significa a experiência que você observa, entendeu? Não dá para dizer que exista vida após a morte, mas isso não é garantia, porque a gente seguramente não sabe tudo. Quando os cientistas conversam com você e falam assim, 95% da energia do planeta é matéria escura e e energia escura, e a gente simplesmente não sabe nada sobre isso. O que causa? O que isso causa na sua... Tipo, 95% do universo são propriedades que a gente simplesmente não tem a menor ideia. Então, seja que propriedades forem essas, se elas forem energia, elas são matéria. Então, o problema não é só... o problema é não é se existe algum tipo de matéria ou de configuração de energia que a gente não conhece. A questão é se existe algo que não fosse da ordem de partículas atômicas, mesmo que negativas. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim... se fosse de outra dimensão, algo que não... Algo que não fosse nem do nosso tipo de realidade. Algo que seja, como se fala em filosofia, transcendente. Que transcenda a imanência do ser, que envolve, inclusive, a antimatéria. Certo? Então, assim, dessa ordem que se acha que Deus seja, por exemplo. Os deuses antigos, veja, os mortos não eram dessa ordem. Eles eram só vivo que continuou vivo que morreu e continuou vivo. Né? E que aí virava uma espécie de poltergeist, dependendo da comida que se dava para ele. Ele podia te ajudar a combater as doenças. E o nosso problema é que nós somos uma espécie que sabemos mais do que deve. Aí eu concordo, eu acho que um cachorro é muito mais feliz que eu. Então, a gente sabe mais do que deve, mas a gente não sabe tudo o que precisa pra saber. A gente tá no meio termo de merda. A gente olha o esboço, a gente vê tudo meio embaçado, a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente tá vendo. E na maior parte dos casos a gente vai cuidar da vida, né? Vai usar aquilo da melhor forma possível. Vai cuidar da vida. E assim, vai trabalhar, vai pagar as contas, vai arrumar uma mulher ou um cara, sei lá, você vai cuidar da sua vida, né? As mulheres e homens. Ter uma religião. Então, as pessoas costumam praticar religião de forma aderente, como a gente diz, quer dizer, praticante, como se fala, né? Quando elas são sobre perdas, né? A sociologia da religião mostra que quando as pessoas sofrem perdas, elas procuram religião, seja a religião que elas tinham, mas não praticavam, seja a religião que elas nunca tiveram e elas se convertem. Então, há uma relação com perda. Perda de saúde, ente querido, filhos, por exemplo. Perder filho, aparentemente, é o pior tipo de perda que pode existir. Então, e aí isso leva normalmente pessoas à religião. Perda de patrimônio, casamento, carreira profissional, sabe? Entendi. Perdas. O que significa que, como nós somos uma espécie basicamente triste, que se diverte de vez em quando, a religião funciona. Então, cara, se tu é uma pessoa... Vamos lá, tu ia ser médico. Daí tu foi pra faculdade de filosofia. E aí tu diz, será que todo mundo que trilha esse caminho que tu trilhou acaba se tornando um cara que não é religioso, um cara que é mais niilista, essencialmente? Será? Sim. Não necessariamente. Não? Acho que você pode... Dá pra você entender
das coisas que você estudou, dá pra você entender, olhar o mundo de uma forma diferente dessa tua que tu olha? Por exemplo, dá pra acreditar no... É possível, é possível. É claro que eu não consigo extrair de mim mesmo aquilo que eu sou, né? Se eu conseguir, eu sou psicótico, né? Mas assim, eu consigo entender, inclusive porque, por exemplo, eu consigo perceber que existe muita sabedoria em livros religiosos. Eu percebo isso. Eu não sou aquilo que alguns chamam de ateu todinho, né? Que acha que porque ele é ateu ele é mais inteligente. Eu acho que o ateísmo é a forma mais fácil. Dizem que Deus é bom, o mundo é uma merda, logo ele não existe. Né? Isso a gente chama em filosofia de argument from evil, o argumento a partir do mal. Né? É um argumento sério. Eu fiz uma versão corintiana dele. Assim, Tá. né? Compacta. Mas assim... é possível, eu acho, que dependendo da história de vida das pessoas, que elas de repente façam uma trajetória como essa, como tem muito filósofo que se dedica, que é religioso, muita gente. Eu era muito ateu antes. E eu passei por um processo de perda e acabei me descobrindo bem religioso. Não religioso. Crente. Crente em Deus. Porque o estalo pra me tirar da merda que eu tive foi começar a viver a vida como se Deus existisse e a minha vida importasse. A partir do momento que eu incorporei essas duas coisas na minha mentalidade, as coisas começaram a mudar. Melhor. Pra melhor. E isso aí meio que solidifica, meio que dentro da minha cabeça, racionalmente, que a percepção que Deus existe é positiva pra mim. E que mesmo... E aí eu fui olhar os dados, os empíricos e tal, e no máximo que a gente pode chegar é 50% se Deus existe ou não. Sim, cientificamente falando. Não tem. Deus não é uma variável. Deus não é uma variável, como a gente fala em filosofia, passivo de controle epistemológico. O que significa isso? Significa que você não tem como testar se Deus existe. Não tem nem como... Não é nem provar que ele existe. Não tem como testar. Porque você não testa Deus em laboratório. Sim. Entendeu? Então, o ateísmo, enquanto tal, do ponto de vista do cético, que é aquela pessoa que coloca teorias contra outras para perceber as fragilidades delas, o ateísmo é o que a gente chama de dogmatismo negativo. Você faz uma afirmação negativa que, por sua vez, não dá para provar. Entendeu? Então, quando você fala 50-50, quer dizer, não dá para decidir mesmo, do ponto de vista estrito. É por isso que se fala, Deus não é uma variável de controle epistemológico. É muito mais uma questão que você chega por história de vida, por coisas que você sofreu, por um certo temperamento, uma certa sensibilidade.